Então vamos lá. Dessa vez, comentário aí da prova de História do ano de 2014. A prova de História, como a gente bem sabe, começa com a questão de número 24. Nessa, ele dá um texto sobre a Armada Brasileira. Está falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Aqui, 17 de julho de 1914 foi criada a Flotilha de Submersível. Aí dá a fonte. E o comando da questão que se segue é o seguinte. Foi demais. Vamos lá. Em 2014, a Força de Submarinos da Marinha do Brasil completa 100 anos. É correto afirmar que os primeiros submarinos da Marinha do Brasil foram adquiridos no contexto de... Bom, a gente sabe que... Primeiro, ele falou primeiro submarino. Eu já vou dizer qual é o submarino. F1, F5 e F3. Contexto da esquadra de 1910. Aqui, ó, 1910, não fala nada. Então, o que você precisava saber? Você precisava saber aí, na verdade, a questão não é de Primeira Guerra Mundial. A questão é de aparelhamento naval. Nesse contexto aí, a gente tem, e detalhe, novamente uma questão repetida, tá? Na prova de 2006, se eu não me engano, caiu uma questão verificando se os submarinos foram da esquadra, não foram do programa naval do Júlio de Noronha. Então o que ele quer saber aí? Se você sabe se os submarinos foram adquiridos para a esquadra de 1910 ou no programa naval do Júlio de Noronha. Alfa. Da entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, não foi. Em 1910 nós já estávamos com previsão de aquisição de submarinos. Bravo, que é a resposta do reaparelhamento naval que ficou conhecido como a Esquadra de 1910, que inclusive é a de Alexandrina. Charlie, da contenção das revoltas federalistas, 1889, não, isso aí não tinha submarino, nem se pensava nisso. Acho que o Roland ainda estava em teste ainda. Delta, das constantes invasões dos países sul-americanos do território brasileiro, não tinha esse contexto não. E Eco, da ajuda norte-americana aos países aliados durante a Primeira Guerra Mundial, nem tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial. Então, de fato, letra bravo, prova de 2014, questão número 24. Agora, o questão 25, ele dá um mapa, aí no mapa, novamente, vamos ver, tem uma fortaleza aqui, uma cidade, Ilha de Dunes, será? Canal, Lodo, Vila dos... Não dá para enxergar quase nada, tá? Só tem uma fortaleza aqui, Fortim do Mar e Ilha de Ilha de Dil. Se for Dil, a gente já manobrou aqui. Então, foi uma das mais importantes batalhas da Armada Portuguesa, cuja vitória naval permitiu a afirmação de Portugal como potência global do século XVI, dominando o Índico e o oceano-chave das rotas de comércio das mercadorias de maior valor da época. As famosas especiarias pelas quais os europeus pagavam fortunas, os portugueses dobraram o Cabo da Esperança. Jorge Nascimento Rodrigo, 1509, a batalha que mudou o domínio do comércio. Realmente ele está falando daqui, ó, de bem pequenininho aqui, ele está falando de Dil. Então vamos lá. O contexto e o mapa acima referem-se a um momento que colaborou significativamente para a concretização do domínio comercial português no Oceano Índico, que foi a Batalha de... Ele já falou, Batalha de Dil, tá aqui, ó. Ilha de Dil, referente à Batalha de Dil. Aí o que não for Dil a gente corta. Lepanto, nem vou ler o contexto. Runes, nem sei o que é. Dil, deixa. Fortim, olha só, tem um fortim aqui, hein? Aqui, ó, fortim. Então não vou eliminar ele não, tem um fortim ali. Alcabaça, não tem nada, nem sei o que se trata desse aí. Então ficou Dil e o fortim que tá aqui. Mas a gente sabe que essa batalha no Índico, ela tem nome, é Dil mesmo. Esse fortim pode estar aí, mas se não tiver nada de errado aqui na descrição do Dil, é ela mesmo. Dil, na qual, com um quantitativo inferior de navios à vela de alto mar, logrou derrota de maneira categórica a frota do Islã, comandada pelo Mir Hussein, que contava com um grande número de navios pequenos e embarcações miúdas. Aqui, qual o contexto daqui, gente?
ele tinha menos navio, mas nosso poder, nosso não, em Portugal, o poder de armamento era muito mais avançado em relação às pequenas embarcações ali do 1100. Então, realmente, questão de número 25, gabarito, letra Charlie. Questão número 26. Mega, essa Dunes aí tem a ver com Dunes, de repente, para confundir, né? Qual? Fala aí. A Runes. Runes tem a ver, de repente, é com Dunes. Querendo confundir, né? Mas Dunes é lá em cima, não é aqui no... Dunes é bem lá pra cima. É lá no... pro lado da Inglaterra, lá. Espanha. É bem longe daqui, não tem... Talvez ele tenha tentado confundir, mas... Não, o contexto geográfico é outro. A geografia. É só o nome de batalha mesmo, só o nome. Questão número 26. Napoleão, subindo ao poder, compreendeu que o poderio marítimo inglês seria seu verdadeiro inimigo. Durante vários anos, pensou em invadir a Grã-Bretanha, atravessando a Mancha com uma frota de batalhões construídos em Bolonha. Julgou então que a resistência britânica podia ser enfraquecida por uma ameaça efetiva contra as Índias e o comércio oriental. O resultado foi a desastrosa campanha do Egito. Campanha do Egito tem nome, que levou à ascensão de Nelson, o grande almirante inglês. O Egito foi ocupado em 1798 e a esquadra francesa foi derrotada nessa região da Batalha de... Olha só, Batalha do Egito, questão inteligente essa, tá? Ela tem dois nomes, tá? O nome dela é Batalha de Egito ou Abukir. Aí, logo, assim, logo na opção alfa, ele bota logo Trafalgar, né? Porque ele fala de Nelson. Olha só que malandragem. Cadê? O resultado foi levou à ascensão de Nelson. Se você faz uma leitura rápida e não plota o Batalha do Egito, campanha do Egito, fala de ascensão de Nelson, a gente tem uma mania de quando fala em Nelson, automaticamente o seu cérebro já joga para Trafalgar. Só que a gente tem que ter a compreensão do seguinte: Trafalgar, Nelson morreu. Ele morreu em Trafalgar. Foi uma vitória e uma derrota. A vitória porque eles ganharam, mas a derrota porque o seu ícone morreu. Aí tem Santa Cruz de Tenerife, que foi, se não me engano, onde ele perdeu o braço. E tem também essa do Egito. E a última das quatro, né, é a Chesapeake, né, que foi a... Chesapeake não. Foi aquela que ele... Eu esqueci o nome, Copenhague, que aí ele rebarba com todo o comando superior e ataca mesmo assim. Então são essas quatro, sendo que a que deu ascensão a Nelson e foi realizada no Egito foi a Batalha Naval de Abukir. Opção correta, letra Bravo. Vamos à questão que ela foi realizada à noite, tá? Isso aí, muito bem. 27. Qual outra batalha que foi realizada à noite? Eu vou ter que dar uma saidinha aqui, depois eu volto. Tá, ok. A gente já vai terminar já. Só falta 3 questões. A gente vai parar por aqui. Tá bom? Mas você pode assistir online, vai ficar lá disponível lá. Assim que terminar aqui eu posto lá. Questão número 27. Há 150 anos iniciava-se o principal conflito entre as nações da América do Sul, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai ou Guerra do Paraguai, que teve entre seus mais significativos embates a Batalha Naval de Riachuelo. Entre as principais consequências desse combate naval estão Então vamos lá. Consequência... Aí ele está falando consequência da Batalha do Riachuelo, né? Desse combate, não? Ele está falando do Riachuelo. Aí é importante você entender que ele está falando especificamente de Riachuelo. O que Riachuelo trouxe pra gente como, assim, de bom? O que essa batalha trouxe de bom pra gente? Primeiro, a gente descobriu a estratégia que funcionou, né? O reboque lá, tanto que foi utilizado também lá em Humaitá. Mas, minto, estou confundindo com Toneleiro, gente, desculpa. É Riachuelo. Então o que trouxe em Riachuelo? Bom, foi aquele contexto lá que Barroso voltou e saiu abarroando geral. Mas eu tenho um videozinho que eu coloco sempre aí no canal, um videozinho de uma computação gráfica, onde mostra
cada ponto da batalha e o cara vai narrando e o vídeo vai passando. Tem uma frase que ele fala no final, muito importante, ele fala no final assim: depois desse dia não houve mais uma expressão no conflito naval contra o Brasil. Ou seja, a esquadra, no caso paraguaia, né, se arrebentou. Acabou. Dali por diante, ela não ataca mais gente. Porque, inclusive, os 2 navios que sobraram porque fugiram. Porque se tivessem ficado, teriam sido destruídos. Então, vamos lá. Entre as principais consequências desse combate naval estão: alfa, derrota das principais forças terrestres do exército paraguaio no primeiro ano da guerra, e o bloqueio de uma das principais vias fluviais que impedia o abastecimento de armamentos, víveres, navios, guerra encomendados ao exterior. Bom, força terrestre, o Riachuelo teve como consequência derrota de força terrestre? Não tem nada a ver. Isso é um outro contexto. A gente está falando de combate naval. Bravo, a aniquilação de grande parte da esquadra paraguaia. Poderia ser grande parte, mas ela foi quase totalmente. Teve 2 navios só, que a esquadra se arrebentou, só teve 2 naviozinhos que fugiram, pô. Porque praticamente não teria mais participação relevante no conflito, ok. E a imediata rendição, aí não. Até aqui, forçando um pouquinho a barra, até aqui, dá, forçando a barra, se não tivesse outra melhor. Mas a imediata rendição de Solano, não. Solano não entregou os pontos assim, não. Solano fugiu. Ele foi se refugiar lá, tiveram que ter campanhas terrestres para poder conquistar a derrota do Solano Lopes. Então, não, aí invalidou. Charles, divisão da esquadra paraguaia em 2 frentes. Pô, ele não tinha nem navio. Como é que ele dividiu a esquadra por esse conflito? Ele não tinha mais navio, não tem. Então ele dividiu em 2 divisões, um navio para cada divisão? Não deu. Delta, aniquilação da grande parte da esquadra paraguaia. Opa, de grande parte, só sobrou um 2, que praticamente não teria mais participação relevante no conflito, ok? E o bloqueio de uma das principais vias fluviais, foi o que aconteceu depois, que impediria o abastecimento de armamentos, navios de guerra. Parece ser ela, tá? Delta. Eco, divisão da esquadra paraguaia em 2 frentes. Não teve, gente, essa divisão. E não tinha mais navio para fazer essa divisão de 2 frentes. Acabou. Ali acabou. Então, eu vou ver se eu encontro esse pequeno vídeo de computação gráfica aí antes do dia da prova. Eu posto lá no grupo para o pessoal olhar. É muito importante, ele minuta todinha as ações navais na Batalha Naval do Riachuelo. Eu vejo sempre esse vídeo ser revigorado, revivido, né, no dia da Batalha Naval do Riachuelo. Os grupos de WhatsApp ficam passando ele direto. Eu vou ver se eu encontro e posto isso pra galera lá. Então, gabarito, realmente letra delta. Questão de número 27, delta. Agora, questão de número 28. Bom, mais uma charge. Vamos plantar batatas. Não vamos plantar açúcares nas Antilhas. E vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. Bom, a gente já vê aqui que ele está falando de portugueses e holandeses, expulsão dos holandeses do Brasil. Então vamos lá. Então já sabe que o contexto é do açúcar, é o contexto em que os holandeses foram embora do Brasil, foram expulsos. Expulsos eles não foram, porque o Brasil pagou indenização. Eles aceitaram ir embora porque estava ruim para eles lá na Europa, com as guerras lá. Então eles preferiram não ficar mais investindo tanto aqui no Brasil, que estava sendo muito desperdicioso para eles ficar com 2 frontes de guerra, aqui no Brasil e lá na Europa. Então, vamos lá. A charge acima aborda o fim da presença holandesa no Brasil após um longo período de dominação na região Nordeste. Em relação ao longo êxito dos holandeses no Brasil, pode-se afirmar que foi resultante, entre outros fatores, eles querem saber por que os holandeses tiveram êxito aqui. Simples, domínio do mar. Domínio do mar. Enquanto os holandeses tiveram o domínio do mar, eles manobraram aqui no Brasil. E por terra, a gente sabe que naquela época, por terra não dava para se conquistar nada. Tinha que ter o domínio do mar. Por quê, gente? Porque a gente não tinha estrada, não tinha ferrovia. A comunicação
das cidades era por mar. Então, bloqueio era bloqueio naval. Então, vamos lá, Alfa. Enfraquecimento das forças navais portuguesas devido à dominação espanhola que... A gente está falando de holandeses, não estamos falando de Espanha. Que em nenhum momento auxiliou os colonos. Não, aí, não, aqui, se eu não me engano, a gente ainda estava na União Ibérica, 1580, 1640. Tinha uma partezinha da União Ibérica assim, então tá fora. Bravo. Significativo domínio do mar, sim, que conseguiram manter durante quase todo o período da ocupação. Mesmo quando o Recife já estava cercado e era inviável vencer em terra, ainda conseguiram por longos anos suprir a cidade por mar. Isso aí parece ser verdadeiro. Mas vamos continuar. Essa é a questão número 28, né? Papel de governador André Vital de Negreiros não era esse, não, o governador não. Manteve um governo de conciliação com os colonos, principalmente no que se referiria à liberdade religiosa, muito reivindicada pelos colonos, que possibilitaram a instalação de judeus na região. Não tinha esse contexto de judeus não, mas a liberdade religiosa existia, tá? E esse aqui era outro velha-guarda lá, que eu não estou lembrando o nome dele, não era o Vital Negreiros não. Delta. Enfraquecimento da liderança de Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque é Maranhão, gente. Pô. Maranhão, a gente está falando de Pernambuco, né? Olinda. Significativo domínio marítimo que fez presente de forma implacável durante toda a presença dos holandeses no Brasil. Principalmente quando enfrentaram as forças de Duarte de Coelho. O episódio foi conhecido como Insurreição Pernambucana. 1917, né? Insurreição Pernambucana. Vou dar uma olhada aqui. Tá fora do período histórico, tá fora. Isso aí você tá falando da nativista. Então, 24 então, pernambucano, né? Deixa eu ver aqui, 1630, 28, que tem raiva de 5. Eu não tenho. Abrolhos. É 1817 isso aí, cara. Insurreição pernambucana. Então tá totalmente fora, né? 1624 foi Salvador, 1630 foi Pernambuco. A nativista que é 817. Insurreição pernambucana. Não tem insurreição pernambucana. Eu não tenho. Não tem a data da insurreição. Acho que é 1824. Será que é isso? 23. Confederação do Equador. Salvador. Enfim, tem que dar uma pesquisada aí. Mas com certeza o erro desse aqui é o período, tá? Ou é muito além ou é muito antecedente. Não tem nada a ver com o domínio holandês, não. Então, Porque em Pernambuco ficou ali marcado a nativista, Confederação do Equador e praieira. só um minutinho aqui. Vou dar uma pesquisada rapidinho, porque eu fiquei na dúvida agora. Com certeza não é, mas eu quero saber o que é Marquinhos, boa tarde. Oi. A insurreição aqui é Glaucio. A insurreição pernambucana foi nas invasões holandesas. Contexto das invasões holandesas. Deixa eu ver só qual é o erro, então. – 1645. Então vamos lá. Deixa eu ler ela de novo. Significativo domínio marítimo que se fez presente em forma implacável durante toda a presença holandesa no Brasil, principalmente quando enfrentaram as forças do Duarte Coelho. O episódio foi conhecido como eles não enfrentaram o Duarte Coelho. Aí é que está o erro. Insurreição pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região nordeste do Brasil, em meados do século XVII. Ela representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandados principalmente por João Fernandes Vieira,
um próspero senhor de engenho de Pernambuco. Não era o Duarte Coelho. Essa aqui causava dúvida mesmo. Então, o gabarito oficial, deixa eu olhar aqui, 28 é letra bravo mesmo, tá? Questão de número 29. As guerras púnicas foram travadas entre Roma, que se afirma como potência terrestre em plena expansão continental, e Cartago, potência marítima de primeira ordem no Mediterrâneo. Cartago tinha uma vantagem, pois possuía uma poderosa e adestrada marinha, o que lhe possibilitava pôr a salvo sua capital das investidas romanas. Dessa forma, não restava aos romanos outra alternativa, precisavam transformar-se em potência marítima. A tática naval tinha apenas um componente marítimo, marinheiro, as manobras de aproximação. O resto era como na batalha campal, que se traduzia em abordagem corpo a corpo. O problema para a marinha romana era se aproximar dos navios cartagineses, que possuíam os formidáveis esporões. Para evitá-los, os romanos inventaram questão clássica, né? Sempre está caindo aí. Então, o que a marinha, os romanos inventaram para se safar do aborramento cartaginês? Foi o corvo, né? Que era um gancho na ponta de uma prancha. Então, nesse caso aí, ainda que você não soubesse que a resposta correta era o corvo, vamos ver as outras aí. Bom, castelo de proa, isso evitaria o aborramento? Amantilho, não sei o que é. Moitão de escolta, com certeza não, isso é um aparelho de força. E capelo alongado, não sei o que é também. Mas na sua biografia fala bem do corvo. E essa é a resposta. E por último, questão de número 30, observe o texto abaixo. Entre 1930 e 45, o consumo nacional de derivados de petróleo, basicamente suprido pelas importações de gasolina, óleo, diesel, óleo combustível, querosene, cresceu cerca de 6% ao ano, apesar da crise mundial de 1929 e das dificuldades no transporte marítimo durante a Segunda Guerra Mundial. Até o final da década de 1940, praticamente todo o transporte marítimo de petróleo e derivados foi efetuado quase que exclusivamente por navios de bandeira estrangeira. Contudo, este quadro começou a ser alterado através da lei, essa lei de 1949, a qual dotou recursos para a criação de uma frota brasileira de navios petroleiros, no total de 180 mil toneladas de porte bruto. Aí, ele vai falar aqui, História Marítima Brasileira. O texto acima refere-se a uma das medidas do FRONAP, né? Parece mais uma questão de geografia. Bom, essa questão aqui eu não vou comentar. Por quê? Porque ela foi anulada. Questão anulada. Mas se eu não me engano é o FRONAP. Eu conversando com a Jaque uma vez em sala de aula, eu falei, não, tem uma questão de FRONAP, né? Gente, onde é que vocês procuram essas questões que eu não acho nunca? Tá aí, ó. É essa questão aí. Então, dessa maneira aí, a gente encerra aí o comentário da prova de 2014. Próximo encontro a gente vai tratar, agora o próximo é punk, tá? A gente vai pegar na prova de 2015 e vamos até 2020, ok? Não vai ser domingo, porque domingo é um dia da família. Lembrando todo mundo, segunda-feira, às 20 horas, no YouTube vai ter aula gratuita do Rosenthal. Quem não conhece o Rosenthal, sugiro que dê uma olhadinha na internet. O cara é um monstro aí de português. Ele ensina o pessoal a passar em concursos públicos. Ele tem um vasto currículo aí, anos de história não, de português no caso, né? E assim, é muito recomendado, tá? Nesse semana de português, eu tinha pedido a ele para eu entrei em contato com ele aí via chat aí, para ele tentar abordar alguns assuntos específicos do alfalfa. Ele infelizmente falou que não vai abordar a banca específica do alfalfa porque o material dele já está preparado para a semana, então tem tudo no preparativo, não vai dar, mas ele pode fazer isso numa outra oportunidade. Então, para quem ficar aí pro ano que vem, é uma boa pedida começar a acompanhar esse velha guarda aí, porque ele é top. Mas para quem pretende passar esse ano ainda, próximo concurso dia 29, 23, não perde não, vai lá, é uma boa indicação aí. E aquele negócio, né? Qualquer coisa ainda mais gratuita de pessoas assim, altamente gabaritadas como ele, válido. Valeu, galera, então forte abraço aí e até o próximo vídeo.